Por que ler a Bíblia? Todo eletrodoméstico, todo celular, todo material que você compra numa loja de eletroeletrônicos, quando você compra aquilo, existe um manual para você aprender a usar aquele produto, aquele eletrodoméstico. E o ser humano não é diferente. Existe um manual que inspirado por Deus, ele faz com que a gente, lendo esse manual e tirando ensinamentos desse manual, a gente possa viver de uma forma muito melhor e a gente possa ser um ser humano mais virtuoso, um ser humano muito mais sábio, um ser humano muito mais amoroso. E muitas vezes um produto, quando ele vem, mesmo com o manual, tem produtos que ele dá problemas durante o uso, tem produtos que dá problemas técnicos, e aí o manual não consegue resolver. E aí a gente precisa buscar assistência técnica, não é verdade? E essa assistência técnica é quem cria o manual, é quem criou o manual e que criou o produto. Então, com o ser humano é a mesma coisa. A Bíblia, a gente lê a Bíblia com o intuito de nos dar formação espiritual para a gente viver no mundo. Mas existem muitas interpretações erradas que cada um quer ter em relação ao que está lendo da Bíblia. E essas interpretações erradas acontece que gera confusão, porque cada um quer ter uma interpretação. E quem criou a Bíblia, quem trouxe a Bíblia foram os apóstolos que, através da igreja, inspirados, criaram todo esse livro que é inspirado por Deus. E para que a gente tenha um entendimento e não termine criando confusão, a igreja disponibiliza o catecismo. O catecismo, ele tem o intuito de explicar muitas coisas que ficam em dúvida, porque cada um usa a palavra muitas vezes com a interpretação que quer. E o catecismo, ele tem esse serviço. É um serviço e é um livro muito importante para que a gente não cometa erros de heresias. Uma heresia é quando você fala algo que não tem a ver com o ensinamento da Bíblia. Então, para não cometermos heresias, o catecismo, ele nos direciona a tudo que a gente aprende na Bíblia, que é o manual, para que a gente não fique com problemas e confusão de interpretação, que é a nossa assistência técnica de tudo aquilo que a gente aprende em relação aos ensinamentos bíblicos. Então, se você chegar no catecismo e procurar todos os tipos de assunto relacionado ao comportamento espiritual, ao comportamento humano que é entregue na Bíblia, o catecismo ele vai te explicar detalhadamente o que é que a igreja pede para que eu não tenha um entendimento, o meu outro amigo da igreja tem outro entendimento, o meu outro amigo da igreja, cada um tem um entendimento diferente e aí se cria uma confusão. Então a igreja ela tem esse papel de que a gente não fuja do que realmente é a Bíblia e a igreja pede. Para quê? Para que a gente siga numa linha que leve todo mundo para o mesmo lugar. É uma via de santidade. Por quê? A gente vê que existem muitas igrejas que cada um fala de um jeito diferente, cada um fala e direciona para o seu bel prazer. E não é assim. A gente não pode achar que o que a gente leu, a gente dá um embasamento, interpreta do jeito que a gente quer e coloca como verdade. Então, a gente precisa
da Bíblia, que é o manual nosso, e a gente precisa do catecismo, que o catecismo é que conduz todo aqueles ensinamentos para o caminho certo, para que a gente não se perca. Então, por que ler a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, você vai ser um ser humano melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um esposo melhor, você vai ser um irmão, um amigo melhor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Se você perceber, se você perguntar até aos seus avós, aos seus pais, quando a gente tinha mais contato com a Bíblia, quando a gente tinha mais contato com a igreja, o quanto a sociedade era muito melhor, mais segura. Era uma sociedade que buscava a moral, que buscava o bom comportamento. Era uma sociedade em que o que você falava era acolhido, e tudo que você falava a pessoa tinha certeza que você ia manter sua palavra. Hoje é muito difícil você ver uma pessoa dar a palavra e cumprir, e era uma coisa que era normal. Eu me lembro quando eu era mais novo que meu pai deixava na mercearia onde eu morava, a gente comprava o pão e anotava o nome da pessoa, e no final do mês somava lá a caderneta e pagava o mês todo. Então, onde que a gente vai ver isso hoje? Uma caderneta em que você anota o nome da pessoa? Pode existir sim, mas era comum uma caderneta lá com o nome da pessoa, e o mês todo a pessoa ia comprando o pão, o açúcar, o café, e no final do mês pagava. E hoje isso é praticamente quase que sumiu. Então, o homem, ele foi se perdendo quando ele tirou Deus da vida dele, quando ele tirou a igreja da vida dele. E isso a gente está sentindo. Hoje são pessoas sem direção, pessoas que vivem à base de remédio, pessoas sem esperança. As pessoas estão focadas muito nos bens materiais, focadas numa vida de prazer, de luxúria. E isso está cada vez pior. Então, sem um manual, que é a Bíblia, e sem um catecismo para direcionar tudo aquilo que a gente aprende no estudo da Palavra de Deus, a gente vai continuar vivendo uma vida sem sentido. E uma vida sem sentido te leva a uma vida sem realização. Como eu falo, a gente, quando tem uma vida com sentido, baseado nas virtudes, quando a gente vive o que a gente aprende na igreja, você será uma pessoa realizada, sendo pobre ou sendo rica. A grande maioria das pessoas que estão na igreja, que vivem a palavra de Deus, se você olhar, 70%, 80% delas são assalariadas, e são pessoas que muitas delas são realizadas. Então, muitas vezes as pessoas acham que uma vida cheia de bens materiais, cheia de riquezas, é isso que vai se realizar. E muitas vezes pessoas que têm muito são as pessoas menos realizadas no mundo. Então a gente precisa ter ciência disso. Então, qual a importância de você ler a Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você se torna um ser humano melhor. Você se tornando um ser humano melhor, as pessoas vão confiar mais em você. Você vai confiar mais nas pessoas. Isso vira algo natural. Isso vira uma coisa que é muito nítido quando você vê uma pessoa transformada pelos sacramentos da igreja, por ter uma vida focada na Santa Missa, uma pessoa que vive uma vida focada no estudo da Palavra de Deus, que se confessa, que busca uma vida de caminhar em busca da santidade, em busca de uma vida correta. Lógico que todos nós somos pecadores, a gente vai pecar até o último dia da nossa vida, mas não sem lutar. A gente vai estar pecando e lutando contra aquilo. Não é aquela coisa de pecar, não, vou pecar e acabou, não.
é a gente saber que a gente errou, mas a gente tem que lutar para estar sempre. Caiu 7 vezes, se levanta 8. Então, a importância de ler a Bíblia e a importância do catecismo da Igreja Católica é esse. É a gente ter um estudo para ser um homem melhor, uma mulher melhor, e o catecismo vai direcionar para que a gente não cometa nenhuma heresia e que isso nos afaste de Deus. Valeu? Maurício Messena, um forte abraço.